Khamzat Chimaev e Borrachinha é o caso do sujo falando do mal lavado. O Khamzat Chimaev veio à mídia social, na verdade no seu próprio canal do YouTube, reclamar do Paulo Borrachinha. Ele falou que tinha aceitado enfrentar o Paulo Borrachinha no UFC 294 e que o Borrachinha fugiu. Foi lutar com um cara de quem ele já ganhou fora do UFC e que ele inclusive acha que o Ikram vai ganhar do Borrachinha porque o Borrachinha é o merda. Ele falou mais, falou que o Borrachinha só teve uma luta relevante que foi contra o Romero, uma luta difícil, e que os outros caras que o Borrachinha ganhou, ele nem sabe o nome. Ah, gente, fica complicado, o Khamzat Chimaev, você falar isso, mas vamos recordar aqui um pouquinho. Qual é um outro caso de um lutador que também só ganhou da sua carreira dentro do UFC de um cara que é tão relevante assim? Será que foi o Chimaev quando bateu o Durinho? E todas as outras lutas também... Eu não sei o nome? Eu não sei o nome dos outros lutadores, porque, gente, vamos lá. Ok, o Khamzat Chimaev teve toda a ascensão dele, principalmente na pandemia, né? Que a galera não estava conseguindo ver. Quem é esse cara que está lutando com um prazo curtíssimo de tempo em categorias diferentes, conseguindo bater peso? Isso impressionava muito mais do que os nomes que o Khamzat Chimaev estava batendo. E ele estava batendo com facilidade, ok. Mas meio que uma obrigação de um cara que está chegando para entregar e querer chegar onde ele quer chegar. E, de fato, o único nome relevante que ele bateu foi o Gilbert Durinho, numa luta, inclusive, que ele sangrou. Né? Muita gente achava que ele não sangrava, mas sangrou. Então, olha só, Khamzat Chimaev, eu entendo, existe uma briga entre vocês dois, vocês já estão se alfinetando há muito tempo, mas usa uma argumentação um pouco melhor. Pois é muito complicado. Você fala assim, não, troca Romero por Durinho, ele tá falando dele mesmo. É isso, a declaração dele, cheia de raiva, não sei o que lá, olha no espelho, tá falando de você mesmo. Essa luta entre os dois atletas é uma luta que eu acho, né, pelas negociações e pelo que foi dito por aí, é que o Borrachinha falou, inclusive, no MMA Hour pro Ariel Helwani. Ele falou assim, não, o UFC... quer que eu lute só no UFC 294 eu dublo. Mas o Helwani falou assim, não, mas é muito tempo parado. Ele falou, pois é, eles querem que eu fique sempre parado, então eu quero compensação, eu quero grana. Então o Borrachinha provavelmente deu uma pressionada no UFC e falou assim, ó, se você quer que eu fique parado sem lutar o ano inteiro, me dá um dinheiro extra aí. Aí o UFC falou assim, pois não, toma uma luta aqui. Meteu esse cara aí, que é fora do ranking, enfrentando o Borrachinha, que é top 5, que não faz nenhum sentido pro Borrachinha, mas foi uma coisa que fizeram ali, provavelmente, pro Borrachinha ficar na dele. Né? Ó, tá falando que eu não tô te oferecendo nada, eu vou te oferecer uma bomba. E aí o Borrachinha acabou topando. Se bem que o Borrachinha já falou mais de uma vez que o UFC tá mentindo e que ele não assinou contrato nenhum. A gente já viu isso acontecendo em lutas anteriores aí do Paulo Borrachinha, a luta contra o Robert Whittaker, que foi anunciada, saiu o pôster, ficou no site do UFC e depois acabou que o Borrachinha de fato não lutou. Eu acho que a coisa mudou um pouco de figura, o Dan White até elogiou o Borrachinha, falou que é interessante, falou que cada atleta tem uma peculiaridade para você negociar, que o Borrachinha é meio maluco, mas que ele tá feliz de manter o cara dentro do cartel, então, do plantel do UFC, então eu acho que a coisa andou e não tá tão uma animosidade entre os dois. Ainda é bizarro ele declarar um negócio desse, que é meio que contra o próprio chefe, sendo que ele acabou de renovar o contrato, e muito saiu nas notícias aí que foi um contrato milionário, que não faz nem muito sentido do ponto de vista do que o Borrachinha de fato estava entregando, né, de lutas e combates, do ponto de vista de entrega mesmo, e conseguir esse contrato, que é um dos segundo foi colocado, um dos contratos mais rentáveis que a gente tem dentro do dos brasileiros, né? Dos brasileiros. Então, mas enfim, conseguiu fechar, e ele contra uma luta que está marcada e está no site, é mais bizarro ainda, mas desde então, nada mais foi dito. O Borrachinha ficou mais na dele, eu não vi nenhum tipo de comentário dele falando que essa luta de fato, além desse tweet que ele fez, que essa luta não foi marcada, ou que não tem contrato assinado, porque, vamos ser muito sinceros, gente, eu não sei que tipo de oferta foi feita para ele. Porque a luta do ponto de vista de casamento é absolutamente insana, a gente já falou isso aqui exaustivamente, é uma luta muito arriscada de um cara que não tá nem ranqueado, que pode sim vencer o Borrachinha. Então, tipo assim, pro Aliskerov é a melhor luta do mundo, é a luta da vida dele, e pro Borrachinha é uma luta que, se ele não vence, ele já deu um passo para trás gigantesco, e se ele não vence bem, também perde, porque não bater um cara que está chegando agora e não está nem ranqueado, também atrapalha as pretensões dele de conseguir disputar o cinturão novamente. Então, enfim, não vamos falar disso aqui agora, porque todo o assunto aqui é sobre o que o Khamzat Chimaev colocou, e realmente faz um pouco de sentido, porque
Todo mundo queria ver os dois, eu queria ver os dois se enfrentando. Do ponto de vista, a categoria dos médios hoje tá muito chata, né? Todo mundo já perdeu pro Adesanya em algum momento, alguns mais de uma vez. O top 5 ele tá um pouco desmotivado, a gente vai ter o Cannonier enfrentando o Marvin Vettori, que, enfim, não tá empolgando em nada. Mas ver o Borrachinha enfrentando o Chimaev era algo que trazia um pouco de empolgação para essa categoria, e isso não vai acontecer. Então, eu entendo, eles ainda estão se alfinetando, vai que isso ainda vai perdurar durante o tempo, e quem sabe, depois da próxima luta de ambos, isso pode acabar rolando. Pois é, na verdade, parece que a luta do Chimaev vai rolar contra o Usman, embora isso tenha sido ventilado, muita gente não tá em lugar nenhum oficialmente, tá? Ficou só no ar. O Borrachinha vencendo o Ikram pode ainda lutar em outubro? Pode, ele vai lutar dia 29 de julho, daria tempo dele fazer o campo e lutar em outubro. Não é a característica do Borrachinha lutar tantas vezes por ano, mas ele mesmo falou que estava querendo acelerar esse processo, até porque agora, com um contrato melhor, ganhando mais grana, faz mais sentido. O fato é que a gente tem dois atletas que vivem de falácia, né? Tanto o Borrachinha quanto o Chimaev fizeram alguma coisa dentro das suas categorias, mas eles têm um hype e uma moral junto aos fãs muito maior do que o que eles de fato entregaram dentro do cage. E uma luta entre eles, por mais que bizarro que seja, mesmo os dois não tendo tido vitórias gigantescas dentro das suas categorias, poderia lançar um dos dois para disputar o cinturão direto, para você ver como tá de terra arrasada a categoria dos pesos médios. Agora é aguardar para ver como é que isso vai se desenrolar. Se o Borracha vencer o Ikram, será que ele vai tentar se candidatar com o Chimaev? Parece que o Chimaev, lançando essas farpas, tá querendo reaquecer isso aí. Talvez a conversa contra o Kamaru Usman não esteja indo tão bem. Vamos ver, né? A gente tem que aguardar agora. E realmente, o Usman já falou que topa e o Chimaev já falou mais de uma vez que ele tá disposto a lutar, só o Dana White que precisa dar o ok ali pra isso finalizar. Vamos ver se isso vai sair do papel. Mas o que vocês acham? Querem ver o Borrachinha enfrentando o Chimaev em algum momento? Ou não? Essa luta pra vocês não faz muito sentido e nem tão muito interessada aí. Coloque nos comentários, a gente quer ouvir vocês. Um abraço e até a próxima. Valeu, gente. Até mais.